Heitor E aí, Werneck. tudo bem? Meu, Tudo bem? Boa noite. boa noite. Olha, em primeiro momento, eu quero agradecer muitíssimo o fato de você ter aceitado participar dessa live para a gente falar sobre tantas coisas que eu acho importantes e significativas, principalmente nesse momento político. Nossa, eu que te agradeço, porque hoje, mais um dia, eu tive umas conversas com algumas pessoas, como o nosso país, a gente está muito mal representado e o quanto o sistema nosso é opressor, assim, tipo, a minha conta eu moro sozinho, minha conta de luz era R$ 60. Subiu para 190 milagrosamente, sabe? É um governo que não representa as pessoas. Uhum. Em plena época de pandemia, você ter uma Enel aqui de São Paulo tendo reajustes, aumentando a bel prazer contas, e você fica quem não te representa. A Itália, que é uma merda de um regime, é representado, não teve aumento, sabe? Uhum. A Europa inteira não teve aumento. E aqui, de R$ 60 foi para 190. É. Sabe? Que absurdo, que absurdo. É. Aí eu pensei nisso, e a gente ficou falando, porra, a necessidade de ter um político e de política pública e LGBT Uhum. é cada vez maior mesmo. Eu concordo com você. E a população, quanto mais pobre, mais sofre, porque ela é o tempo todo usurpada, negligenciada por meio dessa política aí, que tem aumentado a pobreza e a miséria no nosso país, né? Eu acho isso muito Sim, preocupante. E a população nossa, LGBTQIA+, é extremamente vulnerável a isso. Extrema. sim, sim. Eu tô direto na rua, 4 meses fazendo ação. E eu tô vendo o aumento de LGBT na rua, o aumento de pessoas perdendo emprego, perdendo casa, não tendo respaldo, porque. E até de prostitutas, sabe? De prostitutas, de michés, de travestis, de trans. Assim, as pessoas perdendo casa, indo para a rua, ficando em situação de calçada, sabe? Uhum. Eu tô vendo o aumento da, eu tô vendo uma coisa que eu não via mais há muito tempo. Eu tô vendo a AIDS. Eu não vejo mais HIV, eu vejo AIDS, Uhum. Uhum. sabe? A gente lutou tanto, a sociedade civil lutou tanto nos anos 90 para a gente ter um tratamento decente, uma coisa decente, e agora eu tô vendo a AIDS de volta na rua, sabe? Pessoas que não têm uma política, não estão entregando camisinha mais na rua, Uhum. Uhum. sabe? É. Mas os impostos continuam, E também a sabe? falta de distribuição do medicamento para as pessoas que são soropositivas e necessitam desse medicamento para a manutenção da sua vida, né? Existe aí um foco de desinteresse por parte do governo de manter a vida de muitas pessoas que são soropositivas. E são pessoas que muitas vezes são caladas, porque elas inclusive, não falam muitas vezes que são soropositivas com medo de preconceito, de uma série de coisas. E aí buscam isso de forma solitária, tentando resolver por si só uma questão que é responsabilidade do Estado. Né? Heitor Werneck, a gente já entrou aí num bate-papo muito rico, né? Mas eu queria muito que você se apresentasse para as pessoas entenderem o seu trabalho, sua forma de pensar, por favor. Ah, eu gosto de falar que eu sou um produtor cultural, mas o meu trabalho é muito amplo, sabe? Eu faço. Esses dias me chamaram de documentarista, porque eu fiz alguns documentários já. É, eu tenho um trabalho com moda desde os anos 90, que eu tinha uma marca de roupa que chamava Escola de Divinos, eu, que foi muito forte nos anos 90, numa moda clubber, num cenário de moda. Eu trabalhei na Secretaria da Cultura 18 anos, ali em parceria com o Cássio Rodrigo, na assessoria de gêneros e etnias. É, Eu fiz uma campanha de AIDS muito grande nos anos 90, que chamava Mais Dias, Menos AIDS, porque naquela época a gente
estava ainda lutando, né, a sociedade civil lutando por esse tratamento. Eu tenho 4 anos que eu sou diretor artístico da Parada de São Paulo. Eu faço com Renato Viterbo agora, que é o vice-presidente da Parada, e dentro da Parada eu faço uma ação social para LGBT em situação de vulnerabilidade, ciganos e índios, que chama Parada Solidariedade. Eu tenho uma festa que chama de fetiche, que chama Projeto Luxúria, que vai fazer 13 anos agora em agosto. Eu faço filme pornô, eu levanto muita bandeira do erotismo, sabe? Eu tenho uns 5, 6 pornôs, parei agora por um respeito, mas eu tô doido para voltar. Eu estudo cabaré, trago cabaré, eu faço cabaré há muito tempo, dentro da Virada Cultural a gente fez o Cabaré São Paulo. Eu sou multiuso. Eu coloquei até no teu card, o artista multimídia, né? Porque assim, você tá em todas as áreas, assim, você é um cara completo. Você tocou num assunto que eu faço questão de trazer a público, aliás, 2 assuntos. Você falou sobre a questão da arte erótica, né? Sim. Que as pessoas consomem, mas que muitas vezes tem um tabu e tem medo de conversar a respeito. Então, 2 assuntos. Primeiro, você falou também sobre a questão das transexuais, e o grupo LGBTQIA+, tem brigado bastante, o coletivo, para o reconhecimento das pessoas no mercado de trabalho, das transexuais, dos homossexuais, mas você trouxe uma questão que eu acho fundamental. Falar das pessoas que trabalham, que são profissionais do sexo. Prostitutas, garotas de programa, os prostitutos, e que ninguém, muitas vezes, quer falar a respeito. Que vive numa situação de muita vulnerabilidade e que nesse momento, né, do Covid-19, muitos chegaram a passar fome, porque não puderam marcar os seus programas. E você tem um contato direto com essas pessoas, até pelo seu trabalho desenvolvido nas ruas de São Paulo. Né? Por que existe tanta rejeição das pessoas de entenderem a humanidade, o ser humano que está presente nessas pessoas que são profissionais do sexo? É porque, assim, eu acho que a gente tem muito... O nosso país, ele é moldado numa hipocrisia muito grande, sabe? E ali dentro da Parada mesmo, eu vejo um grande preconceito, que as pessoas falam: nossa, você é um grande produtor cultural e você faz filme pornô? Como é que você pode ser diretor artístico e fazer filme pornô? Eu escuto isso. E ao mesmo tempo, dentro da Parada, tem uma pessoa que é a Adriana Bonita, que é uma mulher trans que faz um trabalho de rua há 15 anos, sabe? Para prostitutas. Esses dias saiu eu e a Adriana na rua, na Marquês de São Vicente, levando camisinha em gel para as meninas da Marquês de São Vicente, que a prefeitura não leva há muito tempo, sabe? E aí eu fico vendo aquele monte de carro que passa e as meninas ali peladas no frio e fazendo, tentando levantar e sendo exploradas e sendo, não tendo uma polícia ali perto, que tem a polícia do lado das meninas, das mulheres trans não tem, sabe? Tem uma delegacia de polícia ali perto, mas as meninas são esfaqueadas, levam tiroteios, elas não têm, sabe? Não são respeitadas. Eu ainda vejo em delegacia, eu ainda vi em festas, tem festas que eu vou com gente moderna e de noite, que pede o RG para a pessoa, então a pessoa não vira, e o RG da pessoa não está com o nome social dela. Aí vira e fala: oi, João. E a outra não responde, falou: não, eu sou Maria. Não, seu nome está aqui como João. Sabe? Então ainda tem muito, eu ainda escuto o travesti, sabe? Até na comunidade LGBT. A própria comunidade LGBT, ela não enxerga a trans e o travesti. Sabe? As travestis e as transexuais, elas são discriminadas dentro da própria comunidade. Sabe? Essas letras, elas são muito perigosas, porque todos têm o direito de fala.
mas também todos teriam o direito de cala, porque era para se unir, Uhum. sabe? Eu sou super, desde antes de eu estar ali dentro da parada, eu sempre achei que as letras elas causam certas rebelias, certas loucuras, certos bélicos, né? Tem Uhum. pessoas que vêm com direito de fala bélica e não com direito de fala de protecionismo. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando minha mana travesti, minha mana isso, minha mana aquilo, mas é só porque está no momento das travestis e das trans, sabe? Porque eu não vejo essas pessoas na parada Solidariedade, dentro da parada, a gente um dos grupos que a gente ajuda muito e que eu adoro é a Casa Florescer 1 e 2, Uhum. que é um equipamento público em que acolhe travestis em situação de rua e em vulnerabilidade, antes de ir para a casa dela. Então, durante 8 meses, o Beto e o Gilson, que são os diretores, os educadores, eu não sei como é que eu posso falar, eles ficam ali fazendo um trabalho com a equipe deles de empoderar aquelas pessoas da vida delas, Uhum. porque elas perdem. Ninguém respeita o travesti de rua, o michê, sabe? A transexual, ninguém respeita. Uhum. Todo mundo olha como se fosse um objeto de escárnio, até dentro da televisão ainda, Uhum. sabe? É uma vergonha ser travesti, é uma vergonha. Então, quando a pessoa chega na cidade dela com a identidade de gênero que ela concebe, dentro da televisão, dentro do mundo gay, tem aquela coisa, aquela boneca, aquele homem de peruca, há uma desfeita, ainda há. Uhum. Eu E vou te contar uma coisa. isso porque a gente não falou do homem trans, Sim, sim. que, que as pessoas, ainda bem que o Tami foi representado agora pela Natura, sabe? Porque as pessoas, sabe, tem o Léo, tem um monte de homem trans que eles não têm espaço Uhum. dentro de televisão, de política, dentro de comercial, dentro de atuação. O homem trans, a maioria dos homens trans nem se assumem, sabe? Uhum. Para não serem recriminados. As travestis as trans, elas ainda vão para a rua. O homem trans, ele é escondido, porque é muito preconceito. É. Eu É vou te muito relatar uma preconceito. coisa. Olha, hoje eu moro na Zona Leste. Quando eu morava no centro, na Santa Cecília, uma vez eu estava voltando de uma balada e de fato tinha uma mulher trans, profissional do sexo, na rua, e ela estava trabalhando durante a madrugada, quase seminua, e ela disse assim para mim: o moço, você pode comprar uma esfirra? Não me esqueço disso. E ela disse assim: ó, porque já passaram aqui distribuindo marmita para umas pessoas que moram na rua e eu pedi e não me deram. Sim, Entende? é isso. Uhum. Na rua, Eduardo, a gente tem o pátio do colégio, que é um lugar em que tem uma população LGBT e trans, sabe? A gente tem no Teatro Municipal 2 ou 3 trans, e ali no viaduto, no Minhocão, onde está a maioria do LGBT. Ninguém vai doar nada ali. Ninguém doa. A maioria das pessoas, todo mundo vai para o pátio do colégio, ou para a Praça da Sé, ou para a Cracolândia, porque isso dá mídia e dá visibilidade. Heitor, Agora, entrar aqui dentro do buraco da Rebouças, em que tem muitos LGBTs ali, sabe? Ninguém entra. Quando eu vou lá, as pessoas falam, nossa, eu estou aqui há 13 anos em situação de rua, eu nunca vi ninguém, olha, sabe? fizeram uma O próprio pergunta, LGBT não vai. fizeram uma pergunta que eu acho muito significativa para a gente pensar, né? Como por meio de um projeto de lei ou de uma lei, né, poder atender essas profissionais ou esses profissionais que trabalham na noite, profissionais do sexo e que estão em situação de vulnerabilidade na rua. Eu acho que é urgente um programa de renda mínima que atenda essas pessoas, entende?
Se discute muito o programa de renda mínima, da família, das pessoas para a periferia, mas muitas vezes se esquece desses profissionais que em muitas vezes, você deve ser testemunha disso, são agredidas na rua, sofrem violência simbólica e violência física, e que muitas vezes voltam para casa com pouco dinheiro, muitas vezes não dá nem para se manter. Então, se não houver um programa de renda mínima que atenda essas pessoas, dando o mínimo de dignidade para elas, comer, se vestir, eu acho que é algo bem delicado, mas é necessário discutir isso em nível municipal e em nível de políticas públicas. É necessário que essas pessoas sejam atendidas por um programa de renda mínima. Eu acho que, assim, países em que a prostituição ela é respaldada pelo sistema de saúde e pela política, são países que têm uma contenção de danos, de doenças, muito menores, sabe? Amsterdã, a Holanda, a Alemanha, a Espanha e a própria Itália, alguns lugares da Itália, não todos, sabe? Mas a Holanda inteira, a Alemanha inteira e a Espanha inteira tem essa política para profissionais de rua, sabe? Tanto essa renda mínima como um albergue, como eles têm prédios em que são no centro da cidade ou em bairros para pessoas não para fazerem prostituição, para morarem, sabe? E isso não é também sectarismo, sabe? As prostitutas podem morar só nesse bairro, nesse prédio. Os travestis vão morar aqui. Não, sabe? É ocupação de espaço público, são prédios, galpões, lugares que são abandonados e são do Estado, viram equipamentos, sabe? Mas, assim, a gente tem uma bancada evangélica moralista ainda. E a gente tem uma bancada com poucos representantes LGBT ou pessoas com interesses nisso. Então, a gente tem agora uma... Deixa eu te fazer um comentário só. A gente tem uma bancada evangélica moralista, mas a gente tem uma bancada que não é evangélica, mas que também é moralista, que consome a arte erótica, que muitas vezes consome a prostituição, mas quando é para discutir o direito de humanidade dos profissionais do sexo, se calam, não falam e não querem tocar no assunto. Eu acho que é esse moralismo velado que prejudica e muito o crescimento da nossa sociedade, porque desumaniza. Sim, eu faço questão de falar que eu faço pornô e eu mostro, eu tenho um Instagram só com fotos eróticas, sabe? E assim, eu tenho família e eu tenho um monte de coisa, porque assim, eu vejo os meninos e as meninas e eu vejo o quanto que se tem problema em você casar ou namorar um ator ou uma atriz pornô. Sabe? Eu vejo o quanto esses meninos têm que se esconder, o quanto que eles ficaram ali na República, porque tem meninos que são de luxo, que moram em flats, sabe? Tem muito deles que são sustentados escondidos, então eles moram em flat. Eu vejo esse trabalho, sabe? Essa vergonha ali dentro. E ninguém assume, esse daqui é um garoto de programa, esse é um ator pornô. Agora, esse mês, eu fui convidado, setembro é o mês do sexo. Então, eu vou fazer dentro do mercado erótico, a gente vai apresentar a premiação dos melhores profissionais de sexo, sabe? E não é todo mundo que topa nem receber, de vergonha. Sabe? Porque não é bem visto. Não é bem... Então, isso dentro do próprio olha a incoerência, né? É um país que consome, né, toda a arte erótica, é um país que consome pornografia na internet ou presencialmente. Quer dizer, se essas mulheres estão na rua fazendo o seu programa, se esses meninos estão na rua fazendo o seu programa, ou se existe uma produção de pornô, de filmes, enfim, existe um público que consome, que mantém isso ativo. Mas que eu retomo uma fala que eu acho muito, muito rica da Gervásia, quando ela se referiu às drag queens. As pessoas querem consumir arte drag, mas não querem valorizar o artista por detrás da arte drag.
Da mesma forma, né? As pessoas marginalizam os atores que fazem trabalho pornô ou trabalho erótico, mas consomem o material, o produto final desse trabalho. Da mesma forma, as pessoas elas consomem a prostituição, mas não querem falar a respeito, não querem humanizar a questão e não querem discutir na instância pública o direito à saúde, à integridade física e moral dessas pessoas que estão na rua durante a madrugada, passando frio e passando tantas coisas. Porque é uma vulnerabilidade extrema. Sim, assim, eu concordo, mas assim, eu adoro a Gervásia, eu conheço assim, o mundo drag, eu tô com ele desde o Mercado Mundo Mix, eu adoro o Vitor, mas assim, a gente tem que parar para pensar que às vezes o preconceito vem dentro desse próprio mundo drag. Sim. Porque as drags, elas ficam se disputando com cachês, só fica uma elite que trabalha. A gente tem drags e a gente tem milhões de pessoas que querem fazer trabalho e elas não são escutadas, não são divididas, sabe? Elas não são companheiras entre elas mesmo, sabe? Então, a gente, para discutir uma política pública, a primeira coisa que a gente tinha que discutir é uma união nas letras, sabe? Um representante político, um bom representante dentro das pastas que as secretarias oferecem, sabe? Uma pessoa que represente mesmo, não uma pessoa com interesses próprios, sabe? Interesses, a maioria das vezes, da pessoa se levantar socialmente e não de fazer socialmente. Mesmo porque, então, se a gente olhar aos olhos do poder, somos todos pertencentes à minoria na instância de poder, né? Enquanto as pessoas não se conscientizarem disso, a gente não vai mudar esse cenário, Heitor Werneck. A gente não vai mudar isso. Não. Né? Porque, não. Mesmo eu comentei, a gente conversou pelo WhatsApp, e eu falei com você sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar num todo. Quando a gente pensa numa sociedade inclusiva, é pensar na dor do outro em todas as instâncias, sem medo do preconceito que possa ser sofrido ou das críticas que virão. Mas eu penso, sabe, quem trabalha com arte pornô, muitas vezes, vive também de cachê. Quando adoece, quando envelhece, como é que é? Aposentadoria, como é que é a vida, né? E é isso que eu falo, existe um mercado, mas não existe a valorização da pessoa que está produzindo esse material. Né? As pessoas não querem... Não existe, porque... Não existe. Ali na Casa Florescer eu vejo, às vezes, algumas meninas trans, umas mulheres, que foram lindas nos anos 70 e 80, foram para a Europa, ganharam dinheiro, por alguma situação entraram em vulnerabilidade e estão lá largadas, esquecidas, sabe? A gente tem, ali dentro da parada, com a Parada Solidariedade, a gente está conseguindo alimentar 250 pessoas há 4 meses. E a maioria são trans, sabe? E a gente tem um cuidado muito com a trans de rua. Porque a gente leva para ela, às vezes, que é uma coisa que ninguém se liga. Às vezes eu estou vendo mulheres com barba. Elas perdem a identidade delas. Elas não têm dinheiro para comprar um barbeador, sabe? Às vezes elas perdem o cabelo dela, elas perdem a peruca delas. Então, eu pego muito a Loli Fashion, a Estoril, as pessoas, as drags mais antigas, e as drags poucas me doam perucas para dar para essas meninas que estão em vulnerabilidade e com necessidades, sabe? Eu vou na Casa Florescer às vezes e tem meninas que não têm salto. E eu fico aqui no meu Instagram e no meu Facebook pedindo salto para as drags. Elas não dão. A maioria não dá para as pessoas mais novas, sabe? Mas elas lutam por um cachê, porque eu acho que todo mundo tem que lutar por um cachê. Sim, sabe? Mas ninguém pensa na terceira idade, como você falou. Sabe? Nem a sociedade e muito menos as pessoas que estão envolvidas nisso, sabe? Não se tem o apoio ao Michê mais velho, sabe? A atriz ou ator pornô que milhões de pessoas se masturbaram e adoraram, não se lembra nem o nome dessas pessoas,
Uhum. sabe? Esses meninos são descartáveis. Essas meninas são descartáveis, não são respeitados. Enquanto que na Europa a gente tem uma Titiolina, que é uma senadora, Uhum. a gente tem modelos que são prostitutos, que são garotos de programa, fazendo coisa da Calvin Klein, sendo políticos. A gente tem travestis casando com políticos, entrando em sociedade. A gente tem putas fazendo parte de um cenário econômico e social, sabe? Aqui no Brasil é uma vergonha. E por isso que eu insisto mesmo, sabe? Eu recebo muita crítica de pessoas dentro da comunidade de fazer pornô ou de ficar pelado e ser produtor cultural. Ao mesmo tempo que o mundo hétero não me recrimina, sabe? Eu entro em um monte de empresas para falar de marketing, para captação de dinheiro. A primeira coisa que eu escuto é de algum LGBT do marketing falando, por favor, não mostre que você é dono de um fetiche. A primeira coisa que eu solto numa reunião é, faço festa de fetiche, faço filme pornô e defendo pessoas em situação de rua e prostitutas. Eu só vejo o gay ou a lésbica do marketing ficando vermelho. Ah, o Heitor é muito espontâneo, sabe? Então, Eu acho que assim, não é ser o espontâneo, né? próprio mundo Luta, né? É LGBT trazer é visibilidade para essas repressor. pessoas que são esquecidas na sociedade. Pela sociologia, elas são chamadas em nível de estudo sociológico, de lixo humano. Quer dizer, é considerado o resto Sim. da sociedade. Né? Olha, a prostituição que foi sagrada Uhum. na Índia, na Babilônia e na Grécia, que é o berço da humanidade, e até em Roma, sabe? A gente teve Afrodite era uma grande Afrodite Urânia, né? A mulher das belas nádegas, né? A mulher que inventou o ósculo, o beijo no cu, Uhum. sabe? Afrodite falava que não gostava de beijar na boca, mas que gostava de beijar o ânus. Uhum. É lindo isso na mitologia, sabe? E dentro, o dízimo veio porque todo mundo que contrata uma prostituta, contratava prostitutas na Grécia ou em Roma, nos templos de Afrodite, era obrigado a dar 10% para a prostituta mais velha. Então o dízimo vem dessa coisa, de 10 do dinheiro era para os mais velhos, eram dados para o mais velho. Sabe, aonde é que te perdeu isso? Eu acho que foi na peste bubônica que a humanidade entrou no colapso, sabe? Mas você E sabe que nunca mais assim, voltou. é interessante o que você está falando, né? Porque assim, por exemplo, você citou Amsterdã, mas a própria relação da cultura, né, da Holanda, da Alemanha, da Itália, em relação ao nu, é uma outra concepção. Né? E eu queria citar também Calígula, né? Que aqui no Brasil é visto como um filme pornográfico e, na verdade, Calígula permite que a gente faça uma análise da cultura greco-romana extremamente profunda, inclusive no que se relaciona com o ritual, com o culto a Dionísio e a Baco. Né? E aqui é Sim. considerado um filme pornográfico, quer dizer, as pessoas assistem, não entendem nada, porque ali tem uma série de rituais que contam parte dessa história e as pessoas meio que não entendem. Estão pedindo aqui, e eu também quero entrar nesse assunto, porque isso é o que, acredito eu, que te possibilitou ter também esse encontro com essas pessoas que estão nas ruas, que é a parada Solidariedade. O que é a parada Solidariedade? Como é que nasceu esse projeto? O que ela atende de fato? Quem participa? A Parada Solidariedade é assim, o Renato Viterbo é o vice-presidente da Associação da Parada, tá? E é uma pessoa muito humanista. E eu e ele conversando, eu virei para ele, a gente conversando, a gente conversa muito junto, a gente tem a Cláudia Guimarães, que é uma mulher politizada, fantástica, que é a presidente, e a gente tem a Adriana Bonita, tem várias pessoas dentro da Parada SP, da associação. Tá? Mas a Drica Bonita, é uma mulher trans que eu tenho ela como um ídolo, porque eu vejo essa mulher levando roupa, levando barraca, levando... Antes de todo mundo falar em ação social, ela sempre fez isso.
ela sempre procurou ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade e as prostitutas. E aí eu virei para o Renato, a gente numa conversa, no carnaval, falei, Rê, quando a gente já sabia da pandemia, já se falava disso, nós precisamos fazer alguma coisa para essa situação, né? E para acolher o LGBT, porque ninguém vai acolher LGBT, e o LGBT é o cigano, o índio e o circo, que eu adoro, né? E as prostitutas. E aí ele jogou essa ideia com a Associação da Parada, ela acolheu. Então a Parada Solidariedade ela é um produto, é um braço da Parada SP, é uma ideia minha e do Renato, sabe? E dentro tem uma equipe que é a Drica Bonita, o Anderson, a Jefferson, o William, sabe? Em que a gente, e a Patrícia, e ali a gente faz uma coisa de cadastramento de pessoas, né? Ali a gente recebe doações, eu fico o dia inteiro captando, pegando, olhando, fazendo mídia para acontecer, aproveitando o meu network. Então, o Renato é o cérebro, ele pensa, ele administra, ele comanda. A Adri e o William entregam as doações para essas pessoas cadastradas, sabe? E a gente, eu e a Adriana, vamos para a rua, na linha de frente, sabe? É isso que é a Parada Solidariedade. É um evento, é um braço da Parada SP em que a gente cuida de LGBTs, de gente de rua, de circenses, de ciganos, de indígenas e de algumas ONGs. Dentro da Parada, a gente tinha um grupo que é o Florescer 1, 2, o Projeto Séforas, o Grupo Pela Vida, o Grupo Arco-Íris, a Família Stronger, que a gente estava ajudando, mas a gente ajuda outros indígenas do Vale do Ribeira, ciganos do Imbu, alguns circenses, ciganos de Taubaté, ciganos de Guarulhos, e cozinhas solidárias como um projeto maravilhoso, que é o Projeto Todos, que é da Sabrina Perlatório, que é uma atriz pornô, sabe? Uma mulher trans, atriz pornô, que pega parte da renda dela para levar comida para a população de rua. Maravilhosa, sabe? Tem muitas coisas bonitas que a Parada de Solidariedade descobre e acolhe, sabe? Muitas, muitas mesmo. É isso. Heitor, expliquei? Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres trans em situação de rua, independente de trabalharem, né, serem profissionais do sexo ou não, e quando a gente pensa na questão da saúde pública, normalmente as pessoas pensam na questão das DSTs, AIDS. Mas eu queria falar de um outro assunto, né? Uma mulher trans que se sente, uma pessoa, um homem que se sente mulher, então é uma mulher trans, que mora na periferia, né? Que mora na periferia, que é expulsa de casa em função da descoberta da sua transexualidade e do anúncio da sua transexualidade, que vai para a rua. Ela não é atendida pelo SUS ou pelos órgãos públicos para fazer a adequação do seu corpo, que leva muitas vezes essas mulheres a usarem, por exemplo, silicone inadequado, que pode gerar perda de partes do corpo e tantas outras coisas que podem acontecer. Você considera urgente que as pessoas também comecem a se conscientizar disso, que a adequação do corpo por meio de um atendimento público hospitalar é necessário e urgente para a dignidade dessas pessoas? Sim, super. A gente tem aqui em São Paulo um posto de saúde que cuida de hormonização, tá? Que é um posto de saúde ali na Marechal Deodoro, na Rua de Derro, se não me engano. É o único posto de saúde para essa maior cidade, terceira maior cidade do mundo. A gente tem um posto de saúde em que tem um acompanhamento psicológico saudável para mulher e para homem trans, sabe? Mas assim, é para toda essa população, sabe? A gente tem
pouquíssimos profissionais de saúde preparados. E veja bem, como é que você pode, dentro de um SUS ou dentro de um convênio, em 15 minutos, analisar e ajudar uma pessoa que está fazendo tratamento hormonal? Sabe? A gente não tem um respeito dentro do profissional, a gente não tem médico de família o suficiente nos postos para poder acompanhar uma pessoa em transição. Sabe? O médico de família é a coisa mais importante em todos os postos deveria ter. A gente não teria que ter um posto em um bairro, sendo que tem milhões de pessoas de subúrbio que para pegar uma condução é R$ 4 para ir, R$ 4 para voltar, são 8. Isso dá muito pãozinho e dá muita legume. E dá 200 gramas de carne que essa pessoa come. É muito caro o transporte público. Sabe? A gente tem que mudar, adequar a milhões, assim, dentro das escolas, o menino trans, a menina trans, o próprio efeminado, sabe? Ele não é respeitado e a gente não tem diretoras e assistentes sociais e pedagogas que ensine isso. A gente tem um trabalho maravilhoso do Maurício de Souza, que é um gibi em que tem gay, tem um menininho gay, sabe? Tem um menino cadeirante, sabe? Então, assim, a gente tem que mudar até a nossa educação, né? Dentro da USP, não tem... A gente tem, hoje em dia, a gente tem um psiquiatra trans em Brasília, sabe? Alguns médicos no Rio de Janeiro e alguns em São Paulo. Quantos milhões de médicos e profissionais, ou até políticos, gostariam de adequar o corpo deles e não é aceito, sabe? A gente tem um trabalho que começa na base, não é só na saúde, não, sabe, Eduardo? É na base, eu acho que é a base, sabe? É a base de tudo, porque a saúde mental das pessoas, o respeito ao outro, chegaria, sabe, a entender que a gente precisa de um trabalho de hormonização para as pessoas não porem silicones ruins, mas elas têm uma pressa, elas não podem esperar 10 anos, sabe? Mesmo porque essa não adequação do corpo é algo que provoca muito sofrimento quando a pessoa se olha Sim. no espelho, quando ela se toca, né? Sim. Sim. Tem um Daniel Nicoleles, e tem um livro dele que eu acho muito significativo falar aqui, em que ele traz a informação de que mulheres trans que aguardavam na fila para fazer, né, a vaginoplastia, elas, em decorrência da demora e da espera, acabavam mutilando o próprio pênis, mas o cérebro não reconhecia a existência daquele órgão, a ponto delas sangrarem, mas não sentirem dor, porque elas não sentiam a presença daquele órgão. Sim, sim. A gente tem milhões de depoimentos assim. No hospital e com urgência, elas tinham até uma felicidade interna, porque não tinham mais aquele membro. Então, acho importante as pessoas terem consciência disso, né? A necessidade de adequação corporal, pela forma como a pessoa se sente, se vê, é uma questão de saúde pública, de educação e de humanização. Saúde mental, né? Porque essa pessoa, além dela ter uma grande depressão, ela acaba fomentando dentro dos outros um ódio. Porque as pessoas têm ódio dela, sabe? As pessoas não têm um amor, não têm uma empatia. Então todo mundo tem ódio. Ai, deixa lá essa mutilada num canto. Deixa, não vamos atender, é uma suicida. Porque as pessoas não têm a base, que é a educação e o respeito, sabe? Então, essa coisa da adequação, da mutilação, essas histórias são muito tristes. E é um fato. Não é nem uma lenda urbana, já é um fato, sabe? Tem o que eu vejo, Eduardo, de menina ou de homem trans na rua, que foi mandado embora agora com essa pandemia, porque o pai, a mãe ou os irmãos descobriram que se veste de mulher, ou que se esconde, e é mandado embora, aí vai para a rua,
cria o quê? Um ser com ódio, sabe? Um ser que acaba tendo, quer se adequar, se machuca, pega uma doença, sabe? Passa essa doença, porque ela fica toda contaminada. É contenção de danos, sabe? O respeito ao próximo é contenção de danos, que eu chamo. Você respeitar um travesti, uma trans, um mixê, uma prostituta, sabe? Você evita dela ser estuprada, machucada e ser mal atendida. Aí é uma corrente de ódio que você corta, sabe? Se essa pessoa tem o corpo dela e tem o respeito dela garantido, ela vai conseguir ter respeito de outras pessoas, sabe? É uma coisa tão primordial, sabe? É tão primordial aí. Ô, Heitor, mas assim, uma pergunta, né? Você que está próximo dessa realidade, assim, de uma forma ativa, quando há violência sexual em relação a uma profissional do sexo, um mixê, uma mulher trans que trabalha na noite, isso é reconhecido? Porque às vezes eu penso que a população fala, mas estava lá mesmo, né? Não, não é. E quando elas são exterminadas, que o termo é exterminados, ou higienizadas, que muitas vezes as pessoas vão lá e dão um tiroteio para limpar a área delas, sabe? Não há esse reconhecimento, sabe? Eu vejo ainda travestis, quando eu vou na rua, eu vejo, é muito difícil eu ver gente branca e hétera morta, jogada. Mas travesti, negro, efeminados e mulheres trans sendo mortas na rua, mesmo em situação de calçada, e as pessoas passando em cima achando que está dormindo, mas ela está esfaqueada ou morta e está ali com o corpo decomposto, é normal. Mas você não vê branco, você não vê homem branco, mulher branca, você vê negros, você vê trans e LGBTs sendo exterminados na rua, sabe? Sendo estuprados. Você vê os meninos, eles têm poucos relatos, mas as travestis, elas sofrem relações abusivas dos namorados, dos clientes, e elas não são protegidas por lei. Já começa da abordagem. O guarda já chama ela pelo nome do RG e não o nome social. Não respeita e pergunta como a senhora gostaria de ser chamada. Sabe? Chama o cidadão, fica quieto. Sabe? Vou te dar uns tapas. Eu já vi isso muito. É muito desrespeitoso. É muito desrespeitoso. E até em hospital. Sabe? Quando entra, quando você vê, você escuta das enfermeiras lá no canto. Ainda mais eu me trato, né? Eu não tenho convênio, então eu vou no SUS, né? Então, o SUS que eu gosto de ir é o da Santa Cecília, que é o mais rápido. Ele atende o povo de crack, mas ele tem toda a medicação. Quando vem um LGBT, eu escuto de muitas enfermeiras, lá vem o Traveco. Olha o Traveco dando show. Sabe? Isso é o maior desrespeito dentro do SUS. O SUS é uma fábrica de desrespeito, sabe? Principalmente para a população LGBT. A única coisa que ainda bem que a gente tem um tratamento de HIV muito humanizado, em que saiu esse estigma que HIV igual a prostitutas, igual a LGBTs. Então, eles tratam todo mundo bem, desde um LGBT a um hétero, um branco, um negro, um rico, um pobre, todo mundo tem direito ao mesmo tratamento. E não há preferenciação. Então, dentro desse governo e dentro de toda essa hipocrisia, dessa nojeira do SUS, a gente ainda tem o tratamento de HIV que, graças a uma sociedade civil, ele é humanizado. Mas como hormônio, como a pessoa ser estuprada, machucada, abusada, não. Ambulatório de saúde mental é uma vergonha. Sabe? É uma vergonha. As pessoas que... E assim, um travesti
uma trans, um mexer, eles não levam uma facada e um tiro e um tapa. Eles levam, é crime de ódio. São várias facadas, são vários tiros. As pessoas ficam com o nariz arrebentado, com a boca arrebentada. Não é uma violência, é um crime de ódio, sabe? É um crime de homofobia, de transfobia. Deixa eu fazer um comentário. Porque pelo que você relata, né, assim, é bastante comum que essas pessoas sofram esse tipo de violência simbólica e física. Entretanto, é muito comum que se venha à tona na mídia quando acontece o contrário. Por exemplo, um Michê comete violência contra um cliente, ou uma mulher trans que trabalha com prostituição comete uma violência com o cliente. Aí isso é estampado nos jornais, na mídia, todo mundo comenta, olha lá, também foi se meter com a travesti. E aí fazem toda uma espetacularização da violência em cima dessa personagem, aumentando ainda mais o preconceito, o estereótipo, a representação social negativa dessas pessoas. Entretanto, quando é o contrário, quando essas pessoas é que voltam para casa depois de terem sido violentadas, ou de terem oferecido seu serviço e não terem sido remuneradas devidamente, ou terem sido insultadas, existe um silêncio por parte da imprensa para que isso não seja notificado, de uma certa forma. Existe. Existe. E o que eu acho mais triste é ver que alguns, como eu te falei, dentro, para mim, os responsáveis por isso são os próprios LGBTs, porque a maioria deles estão em departamentos de marketing, outros são assessores de políticos, ou são pessoas de imprensa, ou de imprensa escrita, ou de mídia audiovisual, sabe? Você não vê, tirando os oportunistas de plantão, pessoas que fazem o blog ou o site delas em cima de um pseudo-movimento trans, como tem muitas pessoas que defendem o movimento trans, mas nunca foram na parada de São Paulo. Uhum. Em nenhuma parada, aliás. Porque se não é para ela ficar no carro, ela vai ficar no meio da multidão. Mas a voz dela, no meio do áudio, no meio das lives, no meio das coisas, é o tempo inteiro de defensoras. A gente tem várias, assim. Tá? E aí, dentro do movimento LGBT, desculpa, eu não me dispersei não, tinha uma linha de pensamento nisso. Dentro do movimento LGBT, quando eu fiz um filme um pouco tempo atrás que chama O Outro Lado, em que eu pesquiso por que a pessoa está na rua, o LGBT, a travesti ou trans estão na rua. E a maioria fala que eu era estuprado pelo meu padrinho e minha mãe achava que eu que era culpado, que eu que me oferecia. Sabe? Então, assim, aí cai na imprensa. A gente teve, por exemplo, o Celso Daniel, que quando ele foi morto, que foi um político maravilhoso, quando ele foi morto, falou, é porque ele se misturou com profissionais da noite. Não tinha nenhum profissional da noite, não tinha nenhum mexer, não tem esse histórico. Mas o próprio partido dele falou isso, para desfazer de toda uma carreira do cara. Como se fosse uma vergonha usufruir desses serviços. Como se os garotos de programa fossem assassinos. Sabe? E todo mundo aceitou. Nenhuma sociedade, assim, a gente teve pela primeira vez há pouco tempo um sindicato de prostitutas, em que não tem mulheres trans e nem homens ali dentro. Tá? E eu não vejo. Aí hoje em dia todo mundo fala que eu sou puta ainda bem. Sabe? Ser puta já virou uma coisa legal. Aí a gente tem os das putas, um monte de coisa que virou uma coisa de comercialmente aceitável. Sabe? Mas assim, se alguém morre e matam e é a puta, a imprensa cai em cima. E essa imprensa escrita por gay. Agora um gay sendo morto, sabe? A gente tem um país em que a média de vida, de expectativa de uma travesti é 30 anos. Uma travesti de 50 anos é um milagre. Sabe? E a imprensa não fazer conta de dar essa informação para as pessoas, sendo que a imprensa tem 70% de gente LGBT ali, como editores, como jornalistas, como diretores de pauta. Sabe? A gente tem... Você entende? Você está muito certo, mas a culpa
é da comunidade LGBT, que tirando a parada, eu não vejo ninguém, a não ser os oportunistas, né? Tem muito oportunista, muito. Heitor. Eu consegui te responder? Claro. Eu fico muito irritado com isso. Não, mas eu também, eu tô aqui, a gente se indigna, né, com essas questões. A gente chegou aí no nosso tempo final, porque a live voou, assim, o tempo, senão o Instagram derruba a gente. Eu vou pedir, por favor, que você faça suas considerações finais, senão ele derruba a gente, o sistema não pode derrubar a gente. O que eu gostaria de falar é que, assim, que as pessoas prestem atenção em pessoas como você que estão interessadas em representar o LGBT, sabe? Em que a comunidade LGBT ou simpatizantes, eu adoro o GLS ainda, sabe? Mas, assim, a trans tem que ter voz, o queer tem que ter voz, o cadeirante tem que ter voz, o transexual tem que ter voz. Ponham representantes, a gente não tem representante. E prestem atenção nos representantes. A gente tem uma Léo Áquila, que é a Leonora Áquila, é uma mulher trans que está aí há muito tempo, que tem discurso, tem presença, sabe? Salete Campari, tem pessoas, a Xênia do PV, sabe? Você está aí, eu pesquisei um pouco, que você está... Sabe, olhem, ponham LGBTs ali, para defender nossos direitos, os direitos de... E não é nosso, é um direito de vida. Concordo. Porque o meu imposto não é maior ou menor do que um hétero ou um cisgênero, sabe? Meu imposto é o mesmo. E a saúde, eu tenho o mesmo direito que esse cara. Eu acho, é isso, sim, antes que nos derrubem, por um mundo de igualdade, igualitário, sabe? E que o LGBT se conscientize. A gente precisa ser mais unido e não só se unir para detonar uma pessoa. Porque ir para a parada dançar na rua é uma conscientização, é uma movimentação. É um discurso político, sabe? Mas a gente não tem que ficar unido só para detonar uma pessoa, para dar view para pessoas que não fazem nada. Então ali ganha. Esses são os pink monies. Certos artistas que estão ganhando dinheiro, com um monte de coisa, e tu não, me representa porque é uma trans que está, não, vê bem se faz algum trabalho social, se só está captando esse dinheiro. Vê bem, sabe? É isso. Eu acho que a comunidade LGBT precisa acordar. Heitor Werneck, a gente vai continuar esse papo depois, com certeza. Acho que você tem muito para ensinar, claro. Com certeza, com a sua sensibilidade, com a sua luta, com a sua militância e com o seu trabalho. Muito obrigado por esse momento. Eu aprendi muito com você. E beijo no seu coração. Obrigado. Sinta-se abraçado. Tô carente hoje, hein? Obrigado, velho. Obrigado pelo espaço, obrigado por isso. Assim, se alguém quiser se interessar pela parada, tá no Instagram. Parada Solidariedade, como doar, como pegar, um monte de coisa. E obrigado, e que você tenha sucesso no que você deseja e que cumpra isso com dignidade, sabe? Se você for eleito, que você faça mesmo, sabe? Porque a gente está precisando de gente que faça, de ter bons representantes. Obrigado. Mesmo. Obrigado mesmo. Beijo. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.